Se querem processar o Lula, tem que iniciar desde o início e fazer o processo. Não é fazer o que o Moro e o Deltan Dallagnol fizeram. Olha que bonito agora. O Deltan até cassado já foi. E essa casa corroborou com a cassação. Vai ser o mesmo caminho do Moro. Juiz que age assim, promotor que age assim, só tem um final. A deles vai ser prisão e vai ser cadeia. Os dois últimos requerimentos da pauta de hoje, que convocam 2 depoentes, não apresentam com clareza quem são esses depoentes. Ou seja, nós não sabemos quem são essas pessoas e qual a relação direta delas com o objetivo desta CPI. Por isso que nós pedimos que seja feita a retirada de pauta e esses requerimentos sejam alimentados com mais informações a respeito dos convocados. Nós temos um acordo de procedimentos aqui. Todos os requerimentos devem ser fundamentados e limitar-se ao objeto de investigação da CPI. Os requerimentos apresentados sem esses requisitos serão devolvidos aos respectivos autores. Os 2 requerimentos são do senhor deputado Messias Donato. O primeiro requer a convocação do senhor João Nicolau para que preste depoimentos na condição de testemunha sobre ocupações promovidas pelo MST. O requerimento apenas informa que o senhor João Nicolau seria um empresário do ramo agrícola. Não traz qualquer outra qualificação, onde reside ou teria propriedades ou empresas rurais. O nome João Nicolau é um nome comum. Para que se tenha certeza que o depoente será realmente o mesmo João Nicolau, constante do requerimento, é necessário que o autor do requerimento apresente qualificação do convocado. No segundo requerimento, a mesma situação, a convocação do senhor Walter Marelli, para que preste depoimento também na condição de testemunha. Mas quem é Walter Marelli? O que ele faz? A quem ele é ligado? Portanto, com base no nosso acordo de procedimentos e também no artigo 100, parágrafos 1º e 2º do regimento, nós solicitamos que esses 2 requerimentos sejam retirados de pauta para que o autor possa alimentar com mais informações quem são os convocados para essa CPI e eles possam voltar numa sessão oportuna, amanhã ou depois de amanhã, mas a gente precisa ter informações. E para terminar aqui com o meu tempo, eu só quero deixar de novo registrado que essa CPI já tem resultado definido. Ou seja, o relatório será para criminalizar o MST, para criminalizar a reforma agrária, para atacar o PT, atacar o presidente Lula. Basta ver as falas que nós temos aqui de ataques ao presidente Lula, chamando ele de bandido, chamando ele de ex-presidiário, chamando ele... E ele foi inocentado, é importante dizer isso. Todos os processos do presidente foram anulados. E só é culpado quem tem sentença transitada em julgado de processo condenatório. O Lula não tem. O Lula não tem nenhuma sentença transitada em julgada que o condene, portanto, ele é inocente. Se querem processar o Lula, tem que iniciar desde o início e fazer o processo. Não é fazer o que o Moro e o Deltan Dallagnol fizeram. Olha que bonito agora. O Deltan até cassado já foi. E essa casa corroborou com a cassação. Vai ser o mesmo caminho do Moro. Juiz que age assim, promotor que age assim, só tem um final. A deles vai ser prisão e vai ser cadeia. Ouvir o presidente do INCRA é muito importante, porque ele é um profundo conhecedor da política da reforma agrária, vai trazer dados importantes aqui, falar coisas importantes para essa comissão. Agora, trazê-lo como testemunha, como convocado, é uma contradição com o que nós já assistimos até aqui. Então, a partir da fala do deputado Kim Kataguiri, eu posso supor que aquele casal que veio aqui não veio como testemunha, como convocado, porque poderia mentir, como, aliás, mentiu. Eu deixei registrado aqui. Mentiu, porque não deixaram a gente fazer a inquisição deles até o final. Quando eu comecei, eu ia fazer a inquisição, vocês tiraram o casal daqui. Tinha contradição. Então, assim, vou de novo falar aqui. Uma coisa que serve a um tem que servir ao outro. Se foi convite até agora e tem convite aqui, vamos fazer o convite. Ele vai vir aqui, tenho certeza, vai dizer a absoluta verdade e vai contribuir muito para essa comissão. Senhor presidente, novamente, nós estamos aqui discutindo a inversão para que o relatório do senhor relator sobre uma visita feita num acampamento possa ser apresentado. Onde está o relatório? Quem teve acesso a esse relatório? Nós vamos conhecer verbalmente o relatório que o relator vai apresentar. Importante deixar aqui registrado. Já é uma prévia do relatório final. Qual vai ser o relatório final? A criminalização do movimento, a criminalização da reforma agrária. É para isso que essa CPI foi montada. Ela não tem o objetivo de fazer uma discussão séria sobre o que é a produção no campo do Brasil, o que significa a reforma agrária, o que significa o movimento dos sem terras, qual seria a convivência entre o agronegócio, o pequeno negócio, a agricultura camponesa, os assentamentos. Não. Aqui é para criminalizar. E eu pergunto ao senhor relator, ao fazer o relatório e mostrar as imagens, terá a imagem dele arrombando lá um galpão? Terá a imagem dele entrando dentro
dentro das lonas, levantando lona, dizendo que aquilo não era residência, violando a intimidade das pessoas, ou vai ter só a imagem que interessam a eles? É importante a gente ter isso claro, por isso a gente precisava ter, antes da apresentação, essas imagens e o relatório. Como orienta a minoria? Senhor presidente, a minoria orienta assim, e não é de espanto se ver os comunistas aqui presentes terem problema com imagem. Até porque as imagens vazadas de 8 de janeiro já demonstrou claramente o que aconteceu naquele dia. E eles agora estão apavorados de ver imagens mostrando o que os filhinhos deles do MST estão fazendo, né? Como, por exemplo, aconteceu agora no início do mês de junho, em Marabá, na Fazenda Mutamba, que logo mais vou falar. Agora, eu não sei por que causa espanto ou surpresa a deputada falar que soltaram o Zé Rainha. Porra, só... Como orienta a minoria? Que estamos fazendo e solicitando inversão de pauta e verificando o conteúdo, não é? O conteúdo, aspiado, solicito convidar o presidente do INCRA, senhor César Fernando, para colaborar na CPI do MST. Esse é o item, o requerimento terceiro, de nossa autoria, logicamente encabeçado pelo deputado Nilton Tato, está em missão diplomática no exterior. O requerimento número 4, do deputado doutor Frederico, ele tem o mesmo conteúdo, a única, inclusive, de convite. Então, portanto, há uma superposição em relação a isso, né? O requerimento 5º do deputado Kim, também, a diferença é que é convocação, mas o mesmo conteúdo, a mesma pessoa. E o requerimento 6º, do deputado Fábio, o mesmo conteúdo, a diferença é convocação. Essa casa, desde o começo, e Vossa Excelência, junto com o relator, foi sensível ao procedimento interno, que o primeiro passo que a gente tem que fazer é convite, não convocatória. E o conteúdo, senhor presidente, é o mesmo. Então, em virtude do requerimento número 4, o número 5 e o número 6, mesmo conteúdo, a diferença é convocatório e convite, a gente requer que seja convite e, logicamente, com uma suposição em relação ao conteúdo, que os outros fiquem sem, sejam anulados em relação a isso e se transforme em um único requerimento. Assim, todo mundo sabe que o principal objetivo do nosso relator com essa CPI era tentar catapultar a sua própria pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Bem, pelo visto não deu muito certo, né? Ele não conseguiu convencer nem o próprio partido de que isso seria viável, que dirá a sociedade paulistana. Mas uma segunda consequência que nos causou bastante surpresa foi a soltura do Zé Rainha. Vejam só vocês, eles foram até o Pontal do Paranapanema, acreditando que iam encontrar uma série de problemas, de crimes, e veja só a resposta que a justiça brasileira deu. A soltura do Zé Rainha e dos outros 2 membros do movimento, que estão sendo acusados por essas pessoas que vocês querem trazer aqui para a CPI. Realmente, uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? É bom que a gente siga os trabalhos da forma como vem acontecendo até agora, que, por enquanto, tem tido bastante efeito. Obrigada. Como orienta Podemos? Como orienta Patriota? Patriota orienta sim. Como orienta a maioria?